Olá, a paz de Cristo seja com todos. Estamos continuando nossas videoaulas como nosso personagem principal, o espírito de Jezabel e sua influência ministerial dentro de ministérios, tá ok? Nós temos que identificar e fazer correções ministeriais, né? Toda igreja, toda casa espiritual precisa estar continuamente passando por correções, ajustes, alinhamentos, né? E vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula, com um dos principais personagens, o espírito de Jezabel. A influência, estamos trazendo as influências que esse espírito traz para uma pessoa e como essa pessoa propaga a influência do espírito de Jezabel dentro dos ministérios, né? Contaminando o ministério com uma espiritualidade negativa, trazendo energias negativas, vibrações contrárias, né, àquilo. E tudo isso, nós temos que a nossa casa espiritual, nossas igrejas, os nossos ministérios, eles têm que estar descontaminados. Então, é uma luta constante para ter essa descontaminação. Então, nós temos que estar empenhados em sempre estar, né, muitas questões são de ordens comportamentais. Aquilo que é espiritual nós resolvemos espiritualmente, mas aquilo que é comportamental, né, eu resolvo no comportamento, eu resolvo no confronto. O espírito de Jezabel é desmascarado no confronto. Você tem que confrontar a pessoa e desmascarar o espírito de Jezabel no confronto pessoal. E nós vamos entender logo logo o porquê desse confronto pessoal, né? Vamos aqui, ó. Esse espírito usa pessoas, vai buscar pessoas que têm um temperamento forte, temperamento não tratado pelo Espírito Santo, né? Causando nessa pessoa uma ação de encantamento e gerando nessa pessoa um falso senso de liderança. Então toda pessoa que é influenciada pelo espírito de Jezabel, ela está debaixo de uma ação de encantamento com um falso senso de liderança, um falso senso que é um líder nato, que é uma pessoa que tem uma liderança nata. Mas esse tipo de mentira está dentro da cabecinha da pessoa, porque fora isso não acontece. E a pessoa vai tentar buscar imprimir esse falso senso de liderança. Então, ela vai querer liderança de alguma coisa, de alguma forma. Aí que entra a força de Jezabel, juntando força com Leviatã para gerar disputas, guerras dentro de ministérios por uma posição de liderança. Sempre quem tem o espírito de Jezabel vai unir forças com Leviatã para buscar uma liderança, mesmo que essa busca de liderança seja a base do sacrifício. Não, eu vou puxar o tapete daquela pessoa, eu vou tomar o lugar dela, né? Mas para isso, a própria Jezabel, ela não tem força. Ela tem força de articular alguma situação, mas ela tem que buscar força em Leviatã como uma disputa de cargos. Então, sempre dentro da sua igreja, do seu ministério, aonde estiver disputas, aonde estiver competições, competitividades, pode ter certeza que tem um foco de Jezabel ali, somando força com Leviatã, para que promova guerras, disputas, discórdias entre pessoas. Eu sou mais profeta que você, eu sou mais pastor que você, né? Então eu sou maior que você, ó, guerras, disputas, desarmonia, um campo vibracional incompatível com a igreja, que a igreja nós temos que lutar pela unidade do corpo, não pela divisão do corpo. Quem causa divisão é Lúcifer, né? Ele é aquele que divide, né? Então nós temos que estar sempre, né, ligados dentro do nosso ministério, o que está acontecendo de errado dentro do nosso ministério, o que está vibrando errado,
Que contaminação energética é essa de rancor, de ódio, de mágoa, de espírito de vingança, espírito de competitividade? Então, o que está acontecendo? Né? Isso tem que ser corrigido. Esse espírito usa pessoas que têm um temperamento não tratados pelo Espírito Santo, colocando um falso senso de liderança. Nós já vimos, né? A pessoa que tem o espírito de Jezabel quer ser líder de qualquer coisa. E a própria pessoa busca liderança, né? E essa liderança, muitas vezes, vem através de cobranças dos pastores da igreja, né? Quem quer ter essa liderança vai estar cobrando. Um dia, né, a pessoa quer ser líder de jovens. Quer ser líder de jovens, quer ser líder, cobra para o pastor, me deixa ser líder de jovens, eu vou dar resultado. Não acontece, porque ela busca algo que é do próprio egoísmo, né? Algo da sua própria vontade. Aí vê que não vai acontecer, porque está fora da vontade do Espírito Santo, não vai frutificar. De repente não quer mais ser líder de jovens, agora quer ser líder de casais. Também não vai dar certo. De repente quer ser líder do louvor, eu vou ser líder do louvor, e piora tudo. De repente a pessoa, né, na loucura de tentar se aparecer, de tentar ascender numa posição a qual não foi conferida, numa ascensão indevida, resolve que agora quer ser pastor. Ele fica cobrando uma unção. Me unja como pastor, porque eu preciso ser alguém nesse ministério, eu preciso ser reconhecido, né? Eu tenho que ter, né, o meu status no mundo gospel, né? Como pastor só dá problema. De repente decide do nada que quer ser profeta, que começa a mentir. Me falaram que eu sou profeta né, de tudo, eu sou profeta das nações, né? Uma pessoa parou na rua e falou, você é profeta, e começa a gerar, né, uma articulação tentando imprimir uma imagem de que é profeta, né? Daí de profeta não tem nada, vira mais o Satanás dentro da igreja do que propriamente profeta. O que causa de confusão, esse tipo de pessoa, gente, o que causa de confusão, de fofoca, de guerra, de disputa, olha, é complicado. Nós vamos entender como resolver esse problema depois, né? Uma coisa é você ser chamado por Deus, você ser ungido, outra coisa é você querer algo que é da sua vontade. São grandes diferenças. Então, esse é o famoso crente pai de santo, né? Com todo respeito, né, aos espiritualistas aí, é o famoso crente pai de santo, é aquele crente que vive batendo cabeça, né? Bate cabeça aqui, bate cabeça ali, bate cabeça ali, vive se quebrando, né? Você olha, infelizmente, vai tentar dar um conselho, a pessoa não aceita, então deixa, ela vai ficar se quebrando. A pessoa se quebra do nada. Usa o dom de profecia nos cristãos para manipular. A pessoa traz discórdia, confusão, divisão e, por fim, destruição da sua igreja e do seu ministério. Então, existe, nós já falamos, né? Eu profetizo sobre você, o que eu falo se cumpre. Tipo, me obedeçam cegamente porque eu sou ungido, tenta substituir a ação do Espírito Santo por uma ação própria, enganando e manipulando pessoas. Esse espírito é lascivo, sedutor e influencia fortemente a área do sexo. Jezabel usa pessoas que têm falta de sabedoria de Deus. Já falamos sobre isso. Ela vai buscar uma pessoa que tem uma mentalidade lenta, fraca, ingênua, né? Estão debaixo do seu comando diversos espíritos, como veremos na lista abaixo. Existem outros espíritos, né, que a pessoa acaba se adquirindo ali características desses espíritos. Tem bastante aqui, vamos trazer apenas uns principais. Rebeldia, não se submete a ninguém, não aceita ser submetido a ninguém, rebeldia. Todas as formas de idolatria, apostasia, provoca divisão, adivinhação e paganismo, feitiçaria. Feitiçaria falamos, né? Na primeira aula, a introdução, o que é uma ação de feitiçaria? Oração de feitiçaria, né? Autoritarismo e domínio, egoísmo, traição de pessoas. Essa traição,
ela pode ser uma traição conjugal, né? Isso acontece, mas ela pode ser uma traição de pessoas, né? Quem tem o espírito de Jezabel se aproxima de certas pessoas para colher alguma informação, alguma vantagem, né? Depois acaba utilizando esses recursos e a pessoa com a qual ela se aproximou acaba se sentindo magoada, acaba se sentindo traído, né? Trai a confiança, a pessoa confiou e depois ali houve uma quebra de confiança. Eu já vi dezenas e dezenas de pessoas acabarem saindo de ministério porque confiaram em um suposto profeta. O profeta, a pessoa abriu seu coração, abriu sua vida, a pessoa recebeu aquela gama de informações e depois distribuiu na forma de fofoca, né? A pessoa se sentiu traída, magoada, saiu do ministério. Isso eu vi com meus olhos acontecer dezenas de vezes. Vaidade, pensamentos impuros, falsa sabedoria. Quer imprimir uma falsa sabedoria? Falsa profetisa, insubmissão, arrogância, ódio, mentira, blasfêmia, imoralidade, sensualidade. Sensualidade é vestimentas, né? Usurpação de poder, que é se apropriar de algo que não é lhe conferido. Difamação. Difamação significa tirar a boa fama. Tira a boa fama das pessoas. Continuamente fica falando mal de pessoas, tirando a boa fama das pessoas. Isso é difamação. Desacata a autoridade. Isso eu já vi também, mas tem, né? Perseguição. Persegue os verdadeiros servos de Deus com mentiras, com fofocas e com difamação. Inveja, orgulho, cobiça, falsa sacerdotisa, sexo oral e anal, manipulações de pessoas, falsos dons espirituais, falsos ensinos, intimidação, querendo trazer intimidação, chocar as vítimas ali, né? Então, existe uma certa intimidação espiritual, né? Então, todo lugar que tem, né? Existem aquelas pessoas espirituais que você é bom, é prazeroso, é harmonioso estar com aquelas pessoas ali, mas existem pessoas que querem intimidar, né? Intimidar com sua espiritualidade. Isso é algo assim do espírito de Jezabel. É um espírito de decepção e é um espírito de destruição. Ele vem para destruir ministérios, né? E uma característica é que o espírito de Jezabel sempre vai estar em ministérios ungidos. Aonde tem um ministério ungido, vai ter um espírito de Jezabel ali. Porque Jezabel sempre vai querer estar no poder e buscar o poder. Mas uma coisa que nós aprendemos é que todo ministério ungido, ele precisa aprender a combater o espírito de Jezabel, se fortalecendo, se fortificando mais ainda. E existem casos que, por causa da falta de sabedoria, né, o espírito de Jezabel, ele acaba ali embotando aquele ministério, engolindo aquele ministério e destruindo o ministério, né? Eu acredito que a permissão desse tipo de espírito é para o aprendizado, para que nos tornamos bons combatentes espirituais, aperfeiçoando os guerreiros espirituais. O espírito de Jezabel obtém acesso quando a opressão ou a injúria fazem com que alguém se volte para a amargura e rebelião. Então o espírito de Jezabel sempre vai estar tentando buscar uma rebelião coletiva, enganando pessoas, gerando uma rebelião entre pessoas, né? Vai numa pessoa falar mal. Se eu não gosto do líder de louvor, então eu vou numa pessoa para falar mal do líder de louvor. Depois eu vou no outro e falo mal do líder de louvor. E causo rebelião contra o líder de louvor, juntando força com Leviatã. Tá certo? Eu junto força nas pessoas. A famosa panelinha, né? Isso é juntar força. Isso você está assumindo características do espírito de Leviatã ali. O espírito de Jezabel obtém
acesso quando a opressão ou a injúria fazem com que alguém se volte para a amargura e rebelião. Como está relatado, o espírito de Jezabel tentará se vincular sempre às igrejas e ministérios ungidos. Devemos procurar recuperar a vida dessas pessoas, controladas por esse espírito demoníaco, através da libertação e cura interior. Contudo, se não houver genuíno arrependimento e romper definitivamente com ele, devem ser removidas do meio do corpo. Essas pessoas trarão desentendimento através de fofocas, palavras e maledicências, causarão divisões e muitos cristãos imaturos sairão decepcionados e feridos. Então, a pessoa, existe uma regra de 2. A primeira regra é destituir da função. Você quer ver, porque assim como o espírito de Jezabel precisa de um campo de atuação, um campo de destaque, para que nesse campo de destaque se influencie negativamente, então, em primeiro lugar, para teu ministério, para tua igreja, né, para tua casa de oração, se ver livre, começar a corrigir, em primeiro lugar, essa pessoa tem que ser destituída da função. Tire a função. Não adianta colocar no banco. Se para ficar 2 meses no banco, a pessoa que está no banco 2 meses, ela vai saber, quando acabar meu tempo eu vou voltar com tudo. Então, quando você destitui da função e você fala, a sua função não vai mais existir até que você passe por um processo real de libertação e um processo real de cura interior dessas tuas amarguras, essas tuas raivas, esses tuos sentimentos de vingança. Então, destitua da função, não deixe mais agir. Ponto final. Isso não é colocar no banco, isso é tirar da função. Se nesse processo de tirar da função, ainda assim a pessoa não entrar num real processo de libertação, infelizmente, você vai ter que falar para a pessoa, me desculpe, mas dentro desse ministério você não pode nem mais estar, porque mesmo estando fora da sua função, o seu padrão de comportamento continua entre pessoas, energeticamente falando, causando fofocas, divisões, causando destruição, então nem no próprio ministério deve permanecer ficar. Então isso é uma questão que quem tem que dar esse posicionamento é a liderança. A liderança tem que fazer esse posicionamento. A liderança tem que escolher. Ou sacrifica a pessoa que tem o espírito de Jezabel, ou sacrifica a pessoa, ou vai sacrificar o ministério, né? Então, ou o ministério perde, ou a pessoa perde. Alguém vai ter que ceder ali. Nós vamos entender um pouquinho disso. Essa pessoa busca reconhecimento, esforça-se para serem mencionadas em púlpito pelos líderes. Então, sempre está cobrando que elas querem um reconhecimento. Quem tem o espírito de Jezabel vai buscar reconhecimento toda hora, toda vez. Sempre vai estar buscando, né? Mencione meu nome, fui eu que fiz essa ação. Mencione meu nome, fui eu que fiz isso. Né? Esse projeto é meu, eu estava à frente, né, desse projeto, fale de mim ali que fui eu que fiz. Vamos entender uma coisa aqui. Em Apocalipse faz uma menção sobre o espírito de Jezabel. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Carta à igreja capítulo 2, né? Carta à igreja de Éfeso, no versículo 8, Esmirna, no 12, Pérgamo, no versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18, carta à igreja de Tiatira. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras mulher que se diz profetiza.
Perdão, recapitular. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem de coisas sacrificadas a ídolos. Mas uma única palavra nos chama a atenção. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. A palavra tolerar. Vamos ver um significado da palavra tolerar. A palavra tolerar significa aceitar, consentir, permitir, não impedir. Não impedir é difícil, hein? Suportar com indulgência. Esse suportar com indulgências significa que a pessoa suporta as questões perdoando. Suporta perdoando. A pessoa erra, perdoa. A pessoa erra, perdoa. A pessoa erra, perdoa. Mas alguém pode falar assim, irmão Ângelo, mas isso é bíblico, né? A própria palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar. E a palavra de Deus está certa. Eu devo perdoar, mas eu também devo disciplinar. Eu devo perdoar, porque é bíblico, mas eu também tenho a obrigação de corrigir. Porque se eu perdoo, mas não corrijo, quem tem o espírito de Jezabel vai entrar num ciclo vicioso. Eu posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, que continuamente minha liderança me perdoa, porém não me disciplina. Então, entra num ciclo vicioso. A própria pessoa que tem o espírito de Jezabel sabe que continuamente ela vai estar perdoando. Ela vai estar sendo perdoada, né? O problema está na liderança, que perdoa, mas não corrige. O problema está na liderança que perdoa, mas não disciplina. O problema está na liderança que perdoa, mas não emprega uma ação de correção mais agressiva. Esse é o problema. Só o perdoar é perdoar com indulgência. Então, vira um ciclo vicioso. Isso é realmente complicado. Devemos perdoar? Devemos. Mas a disciplina, ela tem que ser empregada, né? A disciplina, porque a disciplina, ela vai gerar respeito, né? A falta de disciplina vai gerar desrespeito. Se eu sou um líder e eu tenho ali um liderado que continuamente está promovendo arte, está promovendo, enfiando os pés pelas mãos, provoca divisão, provoca feitiçaria, fica fazendo oração de feitiçaria, fica falando mal de um, difamando o outro, fica causando divisão, fica causando contínuas confusões, e eu perdoo, as outras pessoas que estão me vendo vai gerar desrespeito para comigo. A minha falta de disciplina para com este vai gerar desrespeito. As pessoas não vão me respeitar mais como líder, como pastor, como qualquer outra coisa que eu seja, né? Mas a partir do momento em que uma pessoa dentro de uma igreja, do ministério, aprontou, eu perdoo, mas eu também corrijo, coloco não em disciplina temporária, tá certo? Não disciplina, fiquei 2 meses no banco e depois está tudo certo. Isso não é disciplina, isso é ser conivente com o erro, né? Porque a pessoa que entra em disciplina de banco, simplesmente, ela sabe que quando acabar o tempo dela, ela vai voltar do mesmo jeito, do mesmo modo. Isto é, estar consentindo no erro. E se a pessoa erra, mas eu não corrijo, eu entro no erro da pessoa, eu estou errando junto. E quem vai sofrer é a casa espiritual. Quem vai sofrer como um todo é o ministério. Quem vai sofrer vai ser a minha igreja. Então eu tenho que escolher. Já ouviram? Todo mundo já ouviu, né? Aquela famosa frase: quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Infelizmente isso acontece. Muitas vezes, quem fica poupo, perdoo, mas não corrijo, infelizmente, a minha igreja vai sofrer. Eu sou cristão, tá certo? Eu tenho o meu campo de atuação
dentro da minha espiritualidade. Eu tenho meu campo vibracional, eu tenho meu campo energético, que eu trabalho. Né? Se eu for no centro de terreiro, né? E numa roda de gira, e se ali eu ficar fazendo arte, se eu ficar dando problema, né? O dirigente da casa vai me chamar a atenção. O dirigente da casa vai falar assim: Ângelo, que patifaria é essa que você está fazendo aqui? Não posso fazer isso. E se eu continuar insistindo no erro, aquele dirigente vai me pôr para correr. Ele vai falar assim: a partir de hoje você não entra mais nessa casa espiritual, porque você mais dá problema do que resolve. Você causa mais atrapalho do que solução. Você não agrega, você esparrama. Então você não está somando nada aqui. Então, se eu for no centro de terreiro, se o dirigente falar isso para mim, por que nossas igrejas têm que estar viradas em esculhambação? Né? Está esculhambado, parece que o negócio às vezes está até solto. Não pode. Né? O ministério ele tem que ter liderança, tem que ter posicionamento e posicionar a pessoa. Né? Independente se gosta, se não gosta, tem que posicionar. Independente se a pessoa está 5 ou 10 anos no ministério, tem que posicionar. E se é um ministério ungido, que trabalha com cura, que trabalha com libertação, que trabalha com seriedade, e a pessoa está há 10 anos no ministério, e em 10 anos está a mesma pessoa, os mesmos vícios emocionais, as mesmas situações, então não é o ministério que está errado, sem unção, é a pessoa que não quer ser corrigida. Né? Você tratar com um novinho na fé, ou você tratar com um recém-chegado, é normal, a pessoa está no processo de aprendizado, mas uma pessoa que está paralisada há tantos anos nos mesmos padrões de comportamento e não alterando em nada, o problema não está no ministério, o problema está na pessoa que não quer ser corrigido. E a pessoa que não quer ser corrigido é uma pessoa que entrou num grau de autossuficiência, porque acha que não precisa ser corrigido, que acha que está perfeito. E toda pessoa que entra no grau de autossuficiência, ela vai estar, me desculpa falar, mas ela vai estar alinhada com Lúcifer. Lúcifer foi autossuficiente em si mesmo, achando... Né? E agora vamos falar pela Bíblia. Se pela rebeldia de Lúcifer, pelas suas ações de rebeldia, Deus o puniu, né? Ele recebeu a severa punição pela sua rebeldia, com certeza Deus amava Lúcifer. Né? Deve estar amando até hoje, porque Deus é amor. Mesmo diante de uma ação, Deus puniu. Né? E por que nós não vamos punir? Com disciplina, ações de rebeldia. E ações de rebeldia, ações de rebelião, que são como pecados de feitiçaria dentro da igreja. Então, quantas casas espirituais aí têm sofrido ações de rebeliões por pessoas que são classificadas como ações de feitiçaria, né? Então, tem que corrigir. Em primeiro lugar, tem que destituir da função, tira do campo de atuação, para parar de influenciar negativamente a partir daquele campo. Se a pessoa no estado normal continuar ainda influenciando com vibrações erradas, energias erradas, causando divisões, infelizmente essa pessoa vai ter que ser convidada a se retirar do ministério, porque naquele corpo de Cristo, naquele corpo, infelizmente está trazendo mais discórdia, né? Mais confusões, mais fofocas, mais difamações. Então, em estado de agrupamento, em estado de unir forças, não está unindo nada, está mais destruindo do que construindo. E nós, os líderes, né, os pastores, eles têm que estar aliançados com pessoas que queiram construir e não destruir, com pessoas que queiram somar e não dividir, com pessoas que queiram agrupar e não espalhar. Então, esses padrões de comportamento dentro de ministérios, eles têm que ser vistos, não pode ser tolerado, não pode, né? Eu já vi ministério literalmente acabou, a igreja acabou, literalmente, porque tinha alguém com o espírito de Jezabel ali, e a pessoa era meio que parente do pastor, e a pessoa fazendo, aprontando, e o pastor não chamando atenção, não corrigindo, nem tampouco destituindo da função
porque era meio que parente, deixou, a igreja acabou, né? A igreja acabou e acabado. O ministério foi reduzido a nada, pela tolerância do espírito de Jezabel. Tolerar é perdoar sem disciplina. Tem que perdoar, mas tem que corrigir e com disciplina também, para que caso a espiritualidade, né, ela tem que ser levada muito a sério. Não pode entrar sentimentalismo, falamos isso acho que nas primeiras videoaulas, né? Sentimentalismo, porque eu gosto tanto da pessoa, porque meu parente, é porque a pessoa está tanto tempo comigo, né? Não, infelizmente, esse tipo de sentimentalismo também não agrega nada, né? Na espiritualidade não pode entrar sentimentalismo. O sentimentalismo mais atrapalha do que qualquer outra coisa, né? Esse bolo ministerial teu não vai crescer se ficar sendo infiltrado com sentimentalismo, e nesse sentimentalismo a falta de disciplina, a falta de correção. A espiritualidade tem que ser levada muito a sério. Se você vê igrejas grandes aí que crescem, pode ter certeza, o pessoal pisou na bola, é disciplina, não tem assim meio termo, né? A pessoa, ele é corrigido na disciplina, até passar por essa reforma de libertação, né? De cura, de libertação. Foi curado, né? Aí volta para o seu campo de atuação. Amém. Liberto para dar frutos do Espírito e trazer fortaleza para a igreja. Então, todos nós temos que estar passando aí continuamente por esses processos. E pessoas emocionalmente doentes, espiritualmente também, não pode, né, ficar ali causando problemas, né? Casa espiritual tem que ser ali conservada. Amém? Vamos entrar agora na Bíblia, estudar um pouquinho de Jezabel na Bíblia, nós entendemos um pouco mais sobre isso, esse campo de atuação agora pela palavra de Deus. Trouxemos a espiritualidade, vamos trazer para a Bíblia agora e mais um pouquinho de campo de atuação, tá bom? Eu sou o Angelo Staniski, se essas videoaulas estão sendo produtivas para você, né, compartilhe nas suas redes sociais que você vai estar nos motivando aí, se inscreva no canal, compartilhe que com certeza aí vai ser motivador para nossas vidas, amém? Fique na paz de Cristo e até a próxima aula.